Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da otimização. Otimização. Vamos explorar os conceitos básicos, sabe? Aqueles que a gente encontra no capítulo 4 deste livro-texto. Entendi. Pode até parecer um tema meio árido, assim, de primeiro, mas acredite em mim, a otimização tem todo canto. Verdade. A gente usa ela o tempo todo, desde as decisões mais simples do dia a dia, tipo, escolher o produto mais barato no supermercado, até os projetos mais complexos, tipo, engenharia. A otimização é a chave para encontrar a melhor solução, né? É gato. E é isso que torna esse deep dive tão fascinante. A gente vai desvendar os segredos por trás dessas soluções. Começando do básico, que você me disse. Vamos lá. Funções contínuas e descontínuas. Qual a diferença? Por que essa distinção é tão importante? É importante porque imagine que você está tentando achar o ponto mais alto de uma montanha. Tá. Se o terreno for suave, sem penhascos, sem saltos, você pode usar várias técnicas para chegar lá no topo. Certo. Essa é a ideia das funções contínuas. Entendi. Mas e se o terreno for irregular, cheio de descontinuidades? Aí você precisa de ferramentas e estratégias diferentes? Ah, tá. É como usar um mapa para navegar por uma cidade, Isso. versus tentar atravessar uma floresta densa, sem trilha. Perfeito. E é exatamente isso que a figura 4.1 ilustra. Da figura. O caso A, com a curva suave, representa uma função contínua, enquanto o caso B, com aquele canto abrupto, mostra uma função descontínua. Interessante. E o livro usa um exemplo bem prático para ilustrar isso. A instalação de tubulações. Sim, lembro. A figura 4.2 mostra como o custo da instalação aumenta a cada diâmetro disponível, criando uma função descontínua. Mas como lidar com essa irregularidade? Essa é a pergunta? Aí que entra a mágica da aproximação. Aproximação. A figura 4.3 mostra como podemos usar uma função linear por partes para suavizar a função de custo. Tipo, suavizar? Conectando os pontos discretos com linhas retas. Ah, entendi. Isso permite usar técnicas projetadas para variáveis contínuas, mesmo em problemas com características discretas. Fascinante. É como se a gente estivesse criando uma versão simplificada do mapa, ignorando os pequenos detalhes do terreno para facilitar a navegação. Exatamente. E o capítulo leva essa ideia um passo adiante com o exemplo da otimização do lucro para um ciclo de regeneração catalítica, lembra? Sim. Ele introduz o conceito de variáveis com valores inteiros. Ou seja, não estamos mais lidando só com valores discretos, mas com valores que precisam ser números inteiros. Isso mesmo. Isso adiciona uma camada extra de complexidade, né? Com certeza. A equação e a descrição do problema na página 117 mostram que você não pode ter, por exemplo, meio ciclo de regeneração ou uma fração de um catalisador. É verdade. Essas restrições inteiras exigem abordagens específicas de otimização. Ok, já entendemos os tipos de variáveis que podemos encontrar. Uhum. Mas como definimos o problema que estamos tentando resolver? Boa pergunta. É aí que entra a formulação padrão de um problema de programação não linear, ou PNL, como vemos na página 118. Basicamente, estamos tentando minimizar ou maximizar uma função objetivo, que pode representar lucro, custo, eficiência ou qualquer outra métrica relevante. Certo. Mas imagino que existam algumas regras, né? Claro. Não podemos simplesmente escolher qualquer solução. As soluções precisam ser viáveis, ou seja, elas devem satisfazer um conjunto de restrições. Restrições? Essas restrições podem representar limites físicos, orçamentários, de segurança, entre outros, e visualmente elas definem uma região viável, como ilustram as figuras 4.4 e 4.5. Então, se a gente pensar no problema de otimização como um mapa, Sim. a região viável seria a área onde podemos explorar e a função objetivo nos diz o quão alto ou baixo estamos em cada ponto. Uma ótima analogia. A localização da solução ótima pode variar dentro dessa região viável. Ela pode estar em um canto, em uma aresta ou até mesmo em algum ponto no interior. A figura 4.6, por exemplo, mostra um caso em que a solução ótima não está em um ponto extremo, desafiando uma suposição comum. Interessante. Então, não podemos simplesmente nos concentrar nas bordas da região viável. Precisamos entender o terreno como um todo. E é aí que entram os conceitos de convexidade e concavidade, certo? Exatamente. Esses conceitos nos ajudam a determinar a forma do nosso problema. E se estamos lidando com colinas, vales ou algo mais complexo, muitas vezes esses termos podem parecer intimidadores, né? Ou podemos explicá-los de forma mais intuitiva para o nosso ouvinte. Pense em uma tigela. Uma tigela. Essa é uma forma convexa.
Qualquer ponto que você escolher dentro da tigela, a linha que conecta esses pontos vai permanecer dentro da tigela. Entendi. Isso é semelhante a uma função convexa, onde qualquer ponto entre dois pontos na curva estará acima da curva. Então seria como um vale na nossa paisagem de otimização, certo? Isso mesmo. E a grande vantagem é que, em um problema de programação convexa, qualquer mínimo local que encontrarmos é garantido como um mínimo global. Não precisamos nos preocupar em ficar presos em um pequeno vale quando existe um vale mais profundo em outro lugar. Ou seja, a convexidade facilita bastante a busca pela solução ótima. E a concavidade, como se aplica? Se a gente virar a tigela de cabeça para baixo, teremos uma forma côncava. Isso é análogo a uma função côncava, onde qualquer ponto entre dois pontos na curva estará abaixo da curva. Seria como uma colina na nossa paisagem. Entendi. A convexidade e a concavidade nos ajudam a entender a natureza do nosso problema e a guiar nossa busca pela solução ótima. Mas como determinamos se uma função é convexa ou côncava na prática? Existem definições e testes matemáticos, mas as figuras 4.7, 4.8 e 4.9 nos dão uma boa intuição visual. Figuras. Elas mostram exemplos de conjuntos convexos e não convexos, assim como uma função convexa. Basicamente, buscamos aquela forma de tigela para a convexidade e a forma de colina para a concavidade. Tudo isso está começando a fazer sentido, mas ainda estamos falando muito sobre formas e paisagens. Como traduzimos isso para a linguagem matemática? É aí que entra o conceito de aproximação quadrática. Aproximação quadrática. Ao aproximar nossa função objetiva com uma função quadrática, a gente pode usar os autovalores da matriz hessiana para entender sua forma e a natureza de seus extremos. Calma. Autovalores. Matriz hessiana. Acho que perdemos algumas pessoas aqui. Como podemos tornar esses conceitos mais acessíveis? Pense na matriz hessiana como uma fotografia da curvatura da nossa função em um ponto específico. Fotografia. E os autovalores, que são apenas números especiais associados à matriz, nos dizem se essa curvatura é positiva, negativa ou uma mistura de ambas. Seria como pistas que nos dizem se estamos no fundo de um vale, no topo de uma colina ou em algum ponto intermediário. Exatamente. E a tabela na página 132, junto com as figuras 4.12 a 4.15, mostra como diferentes combinações de autovalores correspondem a diferentes formas, como colinas circulares, vales elípticos e até pontos de sela. Pontos de sela. Isso parece interessante? O que são? Imagine a sela de um cavalo. Ela se curva para cima em uma direção e para baixo na outra, criando um ponto que não é nem um mínimo nem um máximo. Seria como um platô na nossa paisagem de otimização. De certa forma, sim. É um ponto onde a gente poderia se mover em uma direção e subir, ou em outra direção e descer. Ok, já entendemos os diferentes tipos de pontos da nossa paisagem de otimização. Mas como os encontramos? É aí que entra o conceito de pontos estacionários. Esses são pontos onde o gradiente da nossa função, que basicamente aponta na direção da subida mais íngreme, é zero. Seria como encontrar os pontos planos da nossa paisagem. Exatamente. E a figura 4.16 ilustra lindamente os diferentes tipos de pontos estacionários, incluindo mínimos, máximos e pontos de sela. É importante distinguir entre ótimos locais e globais. Um ótimo local é a melhor solução dentro de uma pequena vizinhança, enquanto um ótimo global é a melhor solução geral. Seria como encontrar o pico mais alto em uma determinada cordilheira, Sim. versus encontrar o pico mais alto do mundo inteiro. Uma ótima analogia. E a beleza dos problemas de programação convexa é que qualquer mínimo local também é um mínimo global. Isso simplifica bastante as coisas. Mas como sabemos que tipo de ponto estacionário encontramos? É um mínimo, um máximo, um ponto de sela. Podemos usar o gradiente, a matriz hessiana, para determinar isso. Os exemplos e as figuras, particularmente 4.17 e 4.18, demonstram esse processo. Se a matriz hessiana for positiva definida em um ponto estacionário, temos um mínimo. Se for negativa definida, temos um máximo. E se for indefinida, temos um ponto de sela. Então a matriz hessiana nos ajuda a classificar esses pontos planos na nossa paisagem de otimização. E como a convexidade se encaixa nesse processo. Lembra da nossa conversa sobre convexidade? Sim. Conhecer a convexidade de uma função pode simplificar significativamente esse processo. Por exemplo, se sabemos que uma função é convexa, qualquer ponto estacionário que encontrarmos é garantido como um mínimo global. A convexidade nos dá um atalho, garantindo que encontramos a melhor solução geral. E por falar em encontrar soluções, o capítulo encerra essa sessão com um exemplo prático da página 140. Sim, o exemplo da otimização da taxa de produção geral em um processo em batelada. É uma ótima ilustração de como podemos usar o cálculo para encontrar o ponto de máximo. E o melhor é que não se baseia apenas em equações. Também introduz a ideia de interpretação gráfica, o que torna muito mais fácil entender onde esse ponto de máximo se encontra. Visualizar esses conceitos é muitas vezes a chave para realmente compreendê-los. Com certeza. Abordamos bastante coisa até aqui.
desde o básico de funções contínuas e descontínuas, até as complexidades de pontos estacionários e convexidade. É incrível como esses conceitos matemáticos, aparentemente abstratos, podem ser aplicados para resolver problemas do mundo real. Bem-vindos de volta ao nosso Deep Dive no mundo da otimização. Na parte 1, a gente explorou os conceitos mais básicos, né? Funções contínuas, descontínuas, regiões viáveis, convexidade, pontos estacionários. E agora? Agora a gente vai sair da teoria e partir para a prática. Se na parte 1 a gente aprendeu a ler o mapa, agora a gente vai aprender a navegar por ele. Isso é... Por onde a gente começa? Quais são os passos para, abordar um problema de otimização? Bom, o primeiro passo é definir o problema. Definir. Com clareza, o que a gente quer otimizar? Quais são nossas restrições? Parece óbvio, mas essa etapa é crucial. E muitas vezes é negligenciada. É verdade. O que leva a esforços desperdiçados e soluções abaixo do ideal. Seria como se preparar para uma viagem sem saber o destino. Ou sem verificar se a gente tem combustível suficiente. A gente pode acabar perdido, parado no meio do caminho. Exatamente. Uma vez que a gente tem um problema bem definido, aí sim a gente pode passar para a seleção do método de otimização. Método de otimização. E existe uma variedade enorme de métodos disponíveis, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. Seria como escolher o veículo certo para a nossa jornada. Um carro esportivo pode ser ótimo para uma estrada plana, mas não vai nos levar muito longe em uma estrada de montanha. Perfeito! Alguns métodos são mais adequados para variáveis contínuas, enquanto outros lidam melhor com variáveis discretas ou inteiras. Alguns são projetados para problemas lineares, enquanto outros podem enfrentar desafios não lineares. A escolha do método depende das características específicas do nosso problema. Então, não existe uma solução única para todos os casos. Não existe. A gente precisa analisar cuidadosamente o terreno que a gente está navegando. E depois de escolher o método, como a gente coloca ele em prática. Geralmente, a implementação envolve usar softwares ou algoritmos específicos. É aqui que a teoria se transforma em ação, né? Mas a implementação não se resume só à programação. Não. A gente também precisa entender as nuances do método escolhido, definir os parâmetros adequados e garantir que o algoritmo converja para uma solução. Convergência, o que significa? Imagine o nosso algoritmo de otimização como um explorador, sabe? Tentando encontrar o ponto mais baixo de um vale. A convergência significa que o explorador eventualmente alcança esse ponto mais baixo e para de se mover. Entendi. Em outras palavras, o algoritmo encontra uma solução e para de iterar. Seria como encontrar a vaga de estacionamento perfeita. Aquela mais próxima do nosso destino e que não requer mais nenhuma busca. Uma ótima analogia. Mas a convergência nem sempre é garantida. Às vezes o algoritmo pode ficar preso num mínimo local. Queso? Como o nosso explorador encontrando uma pequena depressão no terreno, mas perdendo o vale mais profundo que está mais adiante. Entendi. E é por isso que entender os conceitos de convexidade e ótimos globais é tão importante. Se a gente sabe que nossa função é convexa, a gente pode ter certeza de que qualquer mínimo que a gente encontrar é a melhor solução geral. Exatamente. E mesmo que a função não seja convexa, existem técnicas para nos ajudar a evitar ficar presos nesses mínimos locais, como usar múltiplos pontos de partida ou incorporar aleatoriedade no processo de busca. Seria como enviar uma equipe de exploradores para vasculhar o terreno de diferentes direções, aumentando as chances de encontrar o ponto mais baixo de verdade. Quando o algoritmo converge, o que a gente faz? A gente precisa validar a solução. Validar. Será que ela faz sentido no contexto do nosso problema? Existem considerações práticas que a gente precisa levar em conta. É como verificar se a vaga de estacionamento que a gente encontrou é realmente legal. Isso. E se a gente não vai levar uma multa. Ótimo exemplo. Às vezes, a solução matematicamente ótima pode não ser viável ou desejável no mundo real. A gente pode precisar fazer ajustes ou considerar soluções alternativas. Ou seja, não se trata apenas de encontrar a resposta, mas também de entender suas implicações e tomar decisões informadas. A otimização exige uma análise crítica e estratégica. Exatamente. E é isso que torna a otimização um campo tão fascinante e desafiador. Não se trata apenas de lidar com números, mas também de aplicar pensamento crítico, criatividade e conhecimento específico da área. É como ser um detetive juntando pistas, seguindo rastros e finalmente resolvendo o caso. Uma ótima analogia. E assim como os detetives, a gente precisa estar ciente de possíveis armadilhas, né? E vieses que podem nos levar ao erro.
Uma armadilha comum é o overfitting, Overfitting. que é como criar um mapa que corresponda perfeitamente ao terreno que a gente já explorou, mas falhe em generalizar para novas áreas. Seria como criar uma rota que só funciona se não houver tráfego ou ruas fechadas. A gente precisa de flexibilidade e robustez na nossa solução. Com certeza. E outra armadilha é focar muito em uma única métrica, tipo otimizar a velocidade, mas ignorar a eficiência de combustível ou a segurança. É como escolher a rota mais rápida, mas acabar com o tanque vazio ou com um carro danificado. A gente precisa considerar o panorama geral. Exatamente. A otimização consiste em encontrar o melhor equilíbrio, considerando múltiplos fatores e compensações. É como encontrar o ponto ideal. A solução que não é apenas ótima em teoria, mas também prática e eficaz no mundo real. Mas como nosso ouvinte pode aplicar essas ideias na sua própria vida ou trabalho? A beleza da otimização é que seus princípios podem ser aplicados a uma ampla gama de campos e desafios, né? É como ter uma chave universal que pode abrir portas em diferentes salas, mesmo sem sabermos exatamente o que está por trás delas. Exatamente. Seja você um engenheiro projetando um sistema mais eficiente, um gerente otimizando a alocação de recursos ou simplesmente tentando aproveitar ao máximo o seu tempo, os conceitos que a gente discutiu podem te ajudar a abordar problemas de forma mais estruturada e eficaz. É como ter uma estrutura mental para tomada de decisões, Isso. ajudando a gente a navegar pelas complexidades da vida e do trabalho. Bem-vindos de volta! Chegamos à parte final do nosso Deep Dive em otimização. É isso aí. Nas partes 1 e 2, a gente viajou desde os conceitos básicos até as etapas práticas, né? Passando pelas armadilhas que a gente pode encontrar pelo caminho. Agora, preparem-se, porque a gente vai entrar no reino do extraordinário. Extraordinário. Otimização avançada. É fascinante como essas técnicas avançadas expandem os limites do possível, permitindo a gente enfrentar problemas incrivelmente complexos que antes pareciam impossíveis de resolver. Então, por onde a gente começa? Quais são algumas dessas ferramentas, digamos, de ponta no arsenal do otimizador? Uma área particularmente interessante é a otimização dinâmica. Diferente da otimização tradicional, onde a gente assume que as coisas permanecem constantes, a otimização dinâmica lida com problemas que evoluem ao longo do tempo. Imagine que a gente não está só encontrando a melhor rota num mapa estático, mas navegando por uma cidade onde os padrões de tráfego mudam, as ruas fecham inesperadamente e novas rotas surgem. Isso. Seria como um Waze da vida real, só que muito mais complexo. Exatamente. A otimização dinâmica dá pra gente as ferramentas para se adaptar e encontrar o caminho ideal, mesmo quando a paisagem ao nosso redor se transforma. Interessante. Pense em controlar um braço robótico num ambiente em constante movimento ou gerenciar recursos num sistema com demanda flutuante. É aí que a complexidade do mundo real entra em jogo, né? Com certeza. Imagino que isso envolva um poder de fogo matemático considerável. Sem dúvida. Técnicas como a teoria do controle ótimo e a programação dinâmica entram em cena aqui, usando modelos matemáticos sofisticados para prever estados futuros e tomar decisões ótimas a cada passo. É como ter uma bola de cristal, né? Que nos ajuda a antecipar mudanças e fazer correções de curso ao longo do caminho, garantindo que a gente alcance o nosso destino da maneira mais eficiente e eficaz. Que incrível. Uma analogia perfeita. E outra área que está expandindo os limites é a otimização multiobjetivo. Multiobjetivo. Como o nome sugere, ela lida com problemas onde a gente está tentando otimizar múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes ao mesmo tempo. Seria como tentar encontrar um carro que seja, esportivo e econômico ao mesmo tempo. Espaçoso e compacto, acessível e luxuoso. No mundo real, raramente a gente lida com apenas um objetivo, né? Exatamente. A otimização multiobjetivo nos ajuda a navegar por essas compensações, sabe? E encontrar soluções que atendam a múltiplos critérios da melhor maneira possível. Imagine projetar um edifício que seja esteticamente agradável e energeticamente eficiente. Ou desenvolver um medicamento que seja eficaz e tenha um mínimo de efeitos colaterais. Esses são dilemas do mundo real, onde encontrar o equilíbrio perfeito é fundamental. Mas como a gente realmente encontra essas soluções? Bom, diferente da otimização de objetivo único, onde buscamos a melhor solução, a otimização multiobjetivo geralmente resulta em um conjunto de soluções pareto-ótimas. Isso significa que a gente não consegue melhorar um objetivo sem sacrificar outro. Seria como ter um menu de opções, né? Isso. Cada uma com sua combinação única de prós e contras. E a decisão final fica por nossa conta. Exatamente. A decisão de qual solução escolher depende das prioridades e preferências específicas de quem toma a decisão.
A matemática pode nos guiar, mas, em última análise, a decisão final é humana. É um lembrete de que a otimização é uma ferramenta. É. E como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós usarmos esse conhecimento com responsabilidade. Com certeza. E ao concluirmos este deep dive, vale a pena refletir sobre o panorama geral. A otimização não é só um conjunto de técnicas matemáticas. Não. É uma forma de pensar, uma mentalidade que busca fazer o melhor uso dos recursos, sabe? Melhorar a eficiência e encontrar os melhores resultados possíveis. É uma jornada de aprimoramento contínuo, sempre buscando soluções melhores, mais eficientes e eficazes, uma busca constante pela excelência. Exatamente. E essa jornada não tem um ponto final. À medida que os nossos desafios evoluem, novas tecnologias surgem, o campo da otimização vai continuar se adaptando, inovando, expandindo os limites do possível. E é isso que torna tão empolgante. A gente passou do entendimento dos conceitos mais fundamentais até a visualização do poder das técnicas avançadas. Mas, acima de tudo, a gente equipou nosso ouvinte com uma nova lente para enxergar o mundo. Uma lente que permite a eles verem oportunidades de otimização em todos os lugares, abordar problemas com a mentalidade mais estruturada e buscar aprimoramento contínuo nas suas próprias vidas e trabalhos. Foi uma jornada incrível. Muito obrigado por nos guiar por essa paisagem fascinante. E ao nosso ouvinte, esperamos que esse Deep Dive tenha despertado sua curiosidade e o capacitado a abraçar o mundo da otimização. Lembrem-se, a busca pela melhor solução nunca termina. E a própria jornada é repleta de descobertas, aprendizado e infinitas possibilidades. E que essa jornada seja repleta de sucesso e realizações. Até a próxima e continuem otimizando.